Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e estou lendo com vocês o livro de Provérbios desde o dia 14. E a nossa leitura continuará até o dia 13. Estou lendo um capítulo por dia. Hoje a nossa leitura é do capítulo 5. Vamos lá para a nossa leitura então? Vamos lá. Amém? Vamos lá. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém? E termina aqui a nossa leitura do capítulo 5 de Provérbios. Amém? Esse capítulo 5 de Provérbios faz uma advertência contra o adultério. E é um tema complexo de se tratar, pois envolvem duas pessoas que moram numa casa. A mulher, geralmente, ela é geralmente a pessoa mais frágil de um relacionamento e é delicado o relacionamento a dois. Lembro que quando, no começo do meu casamento, eu e meu esposo brigávamos muito, né? Tínhamos muito conflito, muita confusão. Aí eu conto no dia 27, no dia 14 eu falo um pouco sobre isso, e no dia 27 explico como eu adoeci, fiquei com o juízo perturbado, e cheguei a dizer para o meu marido que eu não o amava mais
e que amava outra pessoa e que ele estava livre para fazer o que bem entendesse da vida dele. Quero deixar claro aqui que nessa confusão toda, né, que aconteceu, tudo aconteceu começando por mim, né? Porque eu estava insatisfeita com o relacionamento, acabei adoecendo, maltratando o meu esposo, era tudo novidade para nós, a gente não sabia como lidar com aquela situação e as coisas foram acontecendo. E nesse meio tempo que eu tinha a convicção de que não queria o meu marido, né, que não queria o nosso casamento, nós nos separamos por um breve espaço de tempo, né, por algum tempo, acredito que uns meses, e morávamos, e voltei a morar com os meus pais e ele ficou morando na nossa casa. E eu lembro que neste período eu arrumei trabalho numa outra escola, né? Depois que eu fechei a minha. E certa vez eu estava vindo do trabalho, numa festa, se eu não me engano, era de formatura do colégio, e um professor veio me levar em casa, né? Um professor que estava interessado em mim. E eu, na minha inocência, por gentileza, eu perguntei para ele se ele não queria entrar na casa dos meus pais, né, que era onde eu estava. E ele falou que não, né, que eu perguntei se ele queria entrar para tomar um café. Ele falou que não, só entraria se fosse para conhecer outras dependências da casa. Então, o que eu entendi naquele momento, né, eu ainda não era convertida, né, não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas ainda assim eu entendi. Eu falei, bom, agora eu serei uma mulher separada, né? Os homens que se aproximarem de mim vão querer me usar. Então eu falei, não, eu quero meu marido de volta, porque o meu marido não queria o término do relacionamento, quem queria era eu. E aí foi quando aconteceu o nosso processo de conversão. Meu marido foi primeiro à igreja, né, por conta de um primo que o levou, né, ele começou a ir na igreja primeiro, depois aconteceram outras coisas, tiveram outros acontecimentos, e eu me aproximei de novo do meu esposo, e ele acabou me levando para a igreja também, naquela época, né, acabei conhecendo a palavra, e foi quando eu fiz a oração, que eu acredito que mudou toda a história, porque eu já tinha ouvido ela em algum lugar, ou numa pregação na própria igreja, né, na igreja batista que nós estávamos frequentando, ou pela televisão, né, da mulher sábia, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, o que eu percebo, mesmo quando houve a oportunidade, cerca de 2 vezes, de eu ser infiel ao meu esposo, o Senhor Deus trabalhou. Hoje eu entendo que foi o trabalhar do Senhor que não permitiu que eu fizesse isso, né? Que eu cedesse às investidas desses outros homens, né? No caso de 2, né? Que tentaram de alguma forma se aproximar de mim. Então, na minha pouca sabedoria, eu acredito que o Senhor Deus me preservou, porque se eu tivesse cedido de alguma forma, eu acredito que hoje talvez não tivesse
casada com meu esposo. Talvez não tivesse tido o meu segundo filho, porque o meu esposo, eu acredito que não me perdoaria, né, se eu tivesse cedido e me entregue a outro homem. Esse tema, né, de falar de adultério é algo muito delicado, é muito delicado, porque tem mulheres que sofrem nos seus casamentos com homens violentos, que as agridem, que às vezes fazem agressões psicológicas, agressões verbais, agressões físicas. E é muito complexo dizer para a mulher hoje continuar firme. É complexo. A gente precisa estar muito em comunhão com o Senhor. A gente precisa estar muito em comunhão com o Senhor. O Senhor precisa estar pertinho desse casal. Porque a própria palavra do Senhor fala que o Senhor odeia o divórcio. Está escrito em Malaquias 2,16, diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Em Mateus 9, 19, 8, diz assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. O Senhor Deus acabou permitindo que o divórcio se estabelecesse. Eu acredito que foi até para evitar tragédias, porque ele fala na sua palavra, né? Que ele afirma que ele permitiu o divórcio devido à dureza do coração das pessoas. Porque às vezes o coração do homem está endurecido. É um homem violento, truculento, que vai oferecer risco à sua esposa, à sua mulher, vindo a acontecer coisas que a gente vê, volta e meia, vê notícias na mídia. Então é um tema muito complexo, é um tema muito delicado. Para mim, deu certo da maneira que eu falei para vocês. Quem tiver curiosidade de saber como as coisas se sucederam, veja o vídeo do dia 14 e o vídeo do dia 27, que explica um pouco mais sobre tudo o que aconteceu. E ao Senhor. O Senhor tem que dar direção, o Senhor tem que estar no centro do casamento. O Senhor tem que nos dar direção, a gente tem que pedir direção ao Senhor. As mulheres têm que pedir direção ao Senhor, têm que orar, buscar, jejuar. Os homens também, mesma coisa, tem que orar, buscar, jejuar. A mulher tem que se preservar. O homem tem que se preservar. O homem tem que se preservar. A mulher, vou contar um caso rápido de um casal, né, que eu conheço. Eles
brigaram também, se desentenderam, se separaram, e a mulher acabou se envolvendo com outro homem. Acabou se envolvendo com outro homem e falou, né? Falou pro seu marido, e essa notícia acabou se espalhando no meio da família. Sabe que esse homem certa vez falou que mesmo que ele quisesse perdoar a sua mulher, ele não conseguiria mais, porque era como se tivessem tirado uma foto dele nu e espalhado para todos verem. Então mexeu com a hombridade dele, no caso. Ele até tinha vontade de perdoar a infidelidade da sua esposa, mas não conseguia, porque tinha sido exposto na sua hombridade, na sua masculinidade, ele tinha se sentido exposto, ficado vulnerável, envergonhado, e achava que por conta disso, da notícia ter se espalhado, ele não conseguiria perdoar mais. Então, ambas as partes têm que se preservar. Casamento, não quando há violência, o homem truculento, ambos não se respeitam, estão se batendo, isso daí já é algo perigoso. É algo muito perigoso, porque no momento ali de raiva, de uns 5 minutos, pode acontecer algo incontrolável e acontecer o pior. Ambos, se atualmente alguém que está ouvindo essa mensagem está passando por conflitos, tem que medir o tamanho desses conflitos. Se você está sofrendo agressões, correndo riscos, tem que se preservar, tem que sair de perto, para sua própria segurança, para que algo ruim não venha acontecer, algo pior não venha acontecer. Na minha vida, graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, houve um trabalhar e deu certo. O Senhor trabalhou, nós nos convertemos. Primeiro, como eu falei, o meu marido buscou a igreja primeiro, ele foi primeiro, a primeira igreja batista de Santo André na época, e acabei também indo conhecer, e nós tivemos um encontro real com Deus. E de lá para cá, o Senhor foi mudando a nossa vida, foi nos dando direção, foi trabalhando nos nossos corações. Não vou dizer que depois da nossa conversão, tudo ficou maravilhoso, não. Muitos dos problemas persistiram. A diferença é que agora nós conhecíamos o Deus Todo-Poderoso. Nós conhecemos o Deus da Bíblia. E a nossa história começou a mudar. Foi um trabalhar constante. E o Senhor está trabalhando até hoje. Essa foi a minha experiência, a experiência que eu tive. Mas como eu falei, se você, mulher, que está me ouvindo, está num casamento truculento,
onde não há respeito. Seu marido já agride de diversas formas. Tome cuidado, se preserve. Às vezes é necessário sair de perto. O próprio Senhor fala que Ele permite que haja o divórcio por conta da dureza dos corações. E às vezes pode ser a dureza do coração do homem, que é um homem rude, um homem agressivo, ou por conta da mulher, que às vezes não perdoa alguma falha, algum erro do marido. Eu acredito que aqui o Senhor Deus tenha permitido que as pessoas se divorciassem para não acontecer o pior. As pessoas viverem ali no matrimônio, o homem e a mulher viverem no matrimônio até se destruírem. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós vivamos em concordância, que nós vivamos em paz, que nós vivamos felizes. Nosso lar tem que ter paz, porque os nossos filhos, como nossos filhos serão criados num ambiente onde há só confusão, discórdias, brigas, agressões das mais diversas? Como que uma criança vai ser criada de forma saudável, vai crescer em paz, tranquila, segura, se ela está sendo criada num ambiente onde há só conflitos, só confusões, só agressões? Às vezes a criança também sofre agressões físicas. A mãe, todo mundo ali se degladeiam. Temos que pedir orientação ao Senhor. Temos que ir à igreja, conhecer a palavra, buscar orientação que vem do Senhor. Pedir direção do Senhor. Eu conto a minha experiência, que foi satisfatória. Para mim foi uma vitória tremenda. O Senhor teve misericórdia de nós. Não permitiu que nós viéssemos a nos separar. Que o nosso lar aqui fosse desfeito. E tudo isso eu devo ao Senhor. Porque, como eu falei em outros vídeos, antes eu procurava fazer as coisas da forma mais correta possível, mas fazia sem Deus. Porque eu dizia que acreditava em Deus, mas era da boca para fora. Eu não tinha tido um encontro real com Deus. Eu não conhecia a palavra. E a situação no meu lar, no meu casamento, só mudou a partir do momento que eu e meu esposo tivemos um encontro real com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Começamos a conhecer a palavra e começamos a buscar o Senhor. Aí o Senhor mudou a nossa história. Hoje podemos dizer que estamos juntos, graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, agora e para sempre. Amém? Mas o que eu falei, e volto a repetir, esse é um assunto delicado. É um assunto muito complexo.
temos que pedir orientação ao Senhor. E como eu falei, se você está num ambiente onde não há respeito, a traição, a briga, a confusão, agressões das mais diversas, partindo até para agressão física, se preserve, se cuide, se ame. Lembre-se, nesses casos, você tem que se amar e se preocupar com a sua própria segurança. Amém? Amém. Vou ficando por aqui hoje com a nossa leitura do capítulo 5 de Provérbios. Espero que tenha ficado claro, ficado compreensível e que o Senhor Deus continue falando mais ao coração de vocês. Amém? E até amanhã, até o capítulo 6 de Provérbios, e vamos continuar nossa leitura até o dia 13. Como eu falei, eu comecei no dia 14 e vou terminar a leitura do livro de Provérbios no dia 13. E depois, vocês podem escrever aqui nos comentários sugestões. Pode me sugerir algo para fazer após o dia 13. Eu aceito sugestões aqui nos comentários. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Curtam, comente, compartilhem e fale aqui que vocês querem que eu faça, me deem sugestões do que fazer após o dia 13, após a leitura do capítulo 13 de Provérbios, que é onde nós terminamos o livro de Provérbios, já que começamos a leitura no dia 14. Amém? Então, tchau, até amanhã, até o capítulo 6 de Provérbios. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau.